as informações concretas que nós temos. Nós tivemos alguns concursos já da Anvisa. A Anvisa é um órgão relativamente novo, né? Mas nós já tivemos alguns concursos de vários cargos, de vários níveis, né? Já tivemos para a área administrativa, já tivemos nível técnico, já tivemos para a área superior também, mas área técnica, né, para especialista. E o cargo que eu venho conversar com vocês aqui é o cargo de nível superior, especialista em regulação e vigilância sanitária, mas da especialidade farmácia. E isso já tem que trazer para você uma novidade, né? Porque até então, até o julho, mais ou menos, o meio desse ano, o que a gente esperava e o que estava autorizado eram as vagas para especialista, mas a gente não tinha essa informação de que seriam vagas para especialidade, que haveriam vagas reservadas para a especialidade farmácia. Essa é uma informação nova para todo mundo, né? Então, até então, a gente, quem estava estudando pré-edital, provavelmente estava estudando baseado no edital de 2013, né, que foi o último edital, o último concurso para especialista em regulação e vigilância sanitária, da área 2 ou 3, enfim, aqui no nosso caso, área 2, mas organizado pela banca Cetro, né? Mas depois, né, no desenrolar mesmo do processo de contratação da banca, foi publicada a informação de que as vagas seriam vagas específicas para farmácia, né? E essa informação, ela muda decisivamente a sua preparação, tá? Por quê? Porque aquele edital que você estava se preparando lá em 2013, ele é um edital que abrange toda uma área de profissionais de saúde. Então, abrange médico, abrange enfermeiro, abrange várias outras áreas. Quando eu pego um edital específico para a especialidade farmacêutica, a gente vai perceber que, dentro de conhecimentos específicos, houve uma drenagem mesmo de conteúdo, né? Então, ficou um conteúdo mais enxuto, ficou um conteúdo mais direcionado para a vigilância sanitária, garantir controle de qualidade, e é justamente sobre isso que nós vamos falar. O processo de contratação, o processo de compras mesmo, né, de aquisição de qualquer coisa, de produtos, de serviços, né, de equipamentos, dentro da administração pública, dentro do serviço público, ele é normatizado, né, então você precisa obedecer um rito específico, e esse rito é fiscalizado, é auditado por órgãos que avaliam se isso está sendo cumprido, né? Então, alguns documentos instruem esse processo ou de aquisição de equipamentos, de produtos, ou de contratação de serviços, tá? E um desses documentos que instrui o processo de contratação de serviços é o termo de referência, e muito se falou sobre o termo de referência. Fala para mim no chat se você, por acaso, teve acesso ao termo de referência do concurso da Anvisa, tá? Fala para mim aí, tá? Então, o que é esse concurso, o que é esse termo de referência? Ele é um documento que compõe um processo de aquisição, um processo de contratação dentro do serviço público. Eu não posso, como eu fazia lá na indústria farmacêutica, quando eu atuava lá, né? Eu não posso ligar no fornecedor e falar, quanto você cobra? Eu quero uma cotação. Gostei do preço. Vou olhar mais 2, 3 aqui, mas acho que vou fechar com você. Eu não tenho toda essa liberdade, em razão da responsabilidade que nós temos com os recursos públicos. Nós, servidores públicos, só podemos comprar coisas ou contratar serviços através desse processo, desse rito. Então, o que aconteceu, né, recentemente foi a publicação desse termo de referência. O processo administrativo no Brasil inteiro, ele sofreu uma revolução através da sistematização, né, da informatização do sistema de informações. Então, esses documentos, eles ficaram mais acessíveis. Então, a gente já tinha esses documentos, já existia esse processo regulado, mas a gente não tinha tanta publicidade em relação a esse rito, a esse processo. Hoje nós temos. Então, muita gente teve acesso aí ao termo de referência e se baseou muito, né, começou a especular muito em relação a esse concurso. E, em seguida, né, então, o termo de referência seria como uma especificação de como deve ser aquele serviço, né, o que o órgão precisa, o que o órgão quer em relação àquele serviço. Então, se você teve acesso aí ao termo de referência, se você já leu aí o termo de referência, saiba que esse documento é a Anvisa falando o que ela quer em relação ao serviço. Depois disso, a banca que foi escolhida, né,
em alguns casos ocorre dispensa de licitação, enfim, de acordo com algumas justificativas, mas a banca que foi escolhida, ela manda uma proposta. Então, um outro documento que também ganhou publicidade foi a proposta da banca. E nesse documento da proposta da banca, nós temos as informações mais concretas até o momento em relação ao concurso da Anvisa, tá? Então, o concurso da Anvisa é um concurso que tem o edital previsto para sair até janeiro. Eu sou uma pessoa meio, né? Eu vou chutar que ainda vai sair em dezembro, não duvido que vai sair em dezembro, mas ele está previsto para janeiro, tá? E qualquer atraso, né, lá no documento, na proposta da banca, e no próprio termo de referência, ele diz que qualquer atraso que houver aí no cronograma, mesmo que publique o edital um pouco depois, mesmo que qualquer coisa aconteça, ele quer que o resultado seja ali no tempo que está previsto. Então, existem previsões já até de resultado de prova, tá bom? Beleza, então, o documento que eu vou compartilhar aqui com vocês é exatamente um extrato, assim, um material que eu elaborei a partir do documento que é a proposta da banca para o órgão, tá? E aí, a partir disso, são descritas aí, são delimitadas, né, as regras do edital, que é o que a gente vai ter acesso daqui a uns dias, tá bom? Esse material aí, a referência dele é o projeto, é a proposta que a banca, né, apresentou para o órgão. Bom, então a banca é o Sebrasp, o antigo CESP, né? Então já assustou muita gente em relação a isso, né? Porque é uma banca exigente, é uma banca inteligente, é uma banca experiente, uma banca robusta. Então, é uma banca que já está acostumada a concursos grandes, tá? Então, ela define no documento que são 50 vagas, então, 50 cargos para especialista em regulação e vigilância sanitária, e que ela vai estar responsável por esse certame, desde a abertura até o resultado final, incluindo tudo, planejamento, inscrições, comunicados, absolutamente tudo. Então, se você tem interesse no concurso da Anvisa, já começa a se familiarizar com o site do Sebrasp, o site da banca. Por quê? Porque os comunicados, retificação de edital, publicação de local de prova, etc., tudo vai ser publicado lá, tá? E aí, nesse documento, a gente tem essa distribuição do quadro de vagas. E aí, a primeira informação que eu quero destacar para você. Por quê? Porque quando a gente fala assim, são 50 vagas e são 29 para farmacêuticos, a gente está excluindo um grupo. Na verdade, são 29 para farmacêuticos dentro da ampla concorrência. Mas nós podemos perceber aí, no quadro de vagas, que eu estou projetando aí para você, que nós temos vagas reservadas, nós temos PCD, nós temos vagas para negros. Então, na verdade, a gente não tem 29 vagas para farmacêuticos. No total, a gente tem 39 vagas para farmácia. E isso de acordo, então, com a proposta da banca. Então, dos 50 cargos ali de especialista que estão autorizados e que vão compor esse edital, a informação concreta que nós temos hoje é que 39 dessas vagas, elas vão ser direcionadas para o farmacêutico, distribuídas dessa forma. Então, 29 para concorrência, 2 PCD e 8 para cota de negros, beleza? Então, essa informação, não sei se você já tinha observado, tá? E isso é bastante relevante. Por quê? Por que isso é muito importante? Porque esse número de vagas impacta em número de redações corrigidas, em número de candidatos classificados, tá? Então, quando a gente pega por base 29, a gente está errando. Tá? A gente, então, tem um total de vagas, 39 vagas, beleza? Quantos vão ser aprovados, considerados aprovados no concurso? A gente tem uma... a gente precisa entender a diferença, né, dos termos aprovado e classificado. Aprovado significa que você está na lista, né, de aprovados ali, pessoas que estão aptas a serem, sim, convocadas na medida das vagas, né, na medida que o órgão foi entendendo que pode solicitar as nomeações, esses aprovados, eles estão aptos a serem nomeados. Mas os que estão aprovados e classificados dentro do número de vagas, esses têm direito à vaga, eles têm direito a ser nomeados. Então, é uma questão de aguardar. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender nesse concurso é que, eu não vou concorrer apenas a 29 vagas. Eu vou concorrer, na verdade, a 88 vagas. Porque se eu estiver nessa lista de 88 lá no final, eu posso ser chamada assim, e a tendência é de ser chamado sim, tá? Concursos grandes como esse. A agência, como ela está deficitária, né, de servidores,
há muito tempo, então a tendência é que haja, assim, mais nomeações do que o que está definido aí dentro das vagas imediatas, beleza? Então, seu objetivo inicial, né, seria estar entre esses 88, mas será que são 88 mesmo? Tá? Vamos continuar analisando aqui as informações, e você vai perceber que você pode estar até mais para baixo lá na lista, que você ainda tem chance, beleza? Então, primeira informação que chama bastante atenção é isso. Claro que a remuneração é muito importante, a gente tem aí também previsto uma remuneração de 16.413. Se você for dar uma pesquisada no portal Transparência, eu fiz essa pesquisa hoje mais cedo e vi que o farmacêutico que entrou em 2004, hoje, ele está recebendo líquido aí perto de 20 mil já, né? Então, existe uma progressão na carreira, beleza? Então, essa é a distribuição de vagas, tá? Uma pergunta que eu recebi muito no direct, que eu quero responder aqui de forma categórica. Eu gosto sempre de esperar o edital. Eu não consigo responder as coisas com certeza se o edital ele ainda não está publicado. Mas o que nós temos aqui de concreto ainda, em relação ao local de provas, muita gente perguntando, professora, vai ser em todas as capitais, né? Professora, vai ser só em Brasília? Já houve concurso da Anvisa, que teve provas nas capitais. Já houve concurso só em Brasília e já houve em algumas capitais, né? Então, a gente vai esperar o edital sair, mas o que está na proposta, o que está nesse documento, é que todas as etapas do concurso, bem como a avaliação biopsicossocial e o procedimento de heteroidentificação dos candidatos autodeclarados negros, serão realizados somente em Brasília. Então, a informação que a gente tem, isso é proposta da banca, né, para o órgão, é que as provas sejam em Brasília, tá bom? E todas as etapas sejam em Brasília. Sim, as vagas, Samantha, as vagas são para sede, mas a gente sabe que a Anvisa, existe ali um alcance, né, a nível nacional, então depois que você está no órgão, aí eu já não garantiria que você ficaria sempre o resto da vida ali, não, mas a lotação, ela é em Brasília. A atuação já depende de como a sua história vai ser desenvolvida dentro da agência, tá bom? Deixa eu ver aqui. Não é em todos os estados, então já recebi, já dirimi uma dúvida aqui, né? Em relação às particularidades do edital, então a gente vai ter aí uma primeira etapa e uma segunda etapa, tá? Primeira etapa, ela vai ser composta de provas objetivas, prova discursiva e avaliação de títulos. Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, né? E as provas discursivas também de caráter eliminatório e classificatório. Depois vem uma avaliação de título que, a rigor, normalmente, né, para esses concursos, são de caráter classificatórios. Ah, professora, não tem pós-graduação, dá tempo de fazer? Você precisa avaliar o tempo para concluir essa pós-graduação, porque no momento que você for convocada para apresentar os seus títulos, você tem que ter concluído essa pós-graduação, tá bom? Ou mestrado, doutorado, título que for, beleza? Então, primeira etapa seria, digamos que, o concurso, o grosso do concurso, né? Então, prova objetiva, prova discursiva e avaliação de título. Segunda etapa, curso de formação. Então, já tem aí um prelúdio, né? Uma informação prévia de que haverá um curso de formação de caráter eliminatório e classificatório. Professora, você está comentando edital? Não, o edital não foi publicado. Eu quero deixar isso muito claro com você. O edital não foi publicado. Toda a nossa conversa aqui está baseada na proposta da banca para o órgão, beleza? Mas que muito provavelmente vem bastante parecido, tá? E como que vai ser essa prova objetiva e discursiva? Aí vem mais uma surpresa em relação à prova anterior, né? Prova de 2013, que foi conduzida pelo CEP. Então, as provas objetivas e discursivas, elas vão ser realizadas no mesmo dia e no mesmo turno. Então, vai ser um caderno de provas, né, com tudo. A de 2013 também foi um caderno de provas com tudo, foi, né, no mesmo dia. Pegou lá as questões e depois já tinha tema discursivo. Mas o que é que vai ter de diferente? Vou conversar com você, porque aqui tem uma informação diferente mesmo. Beleza, então, prova objetiva, a previsão é que serão 4 provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, uma para cada especialidade do cargo de especialista em regulação de vigilância sanitária, constituída por 120 itens,
com assertiva certa e errada. Então, é mais uma informação da proposta que eu achei muito bacana. Por quê? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, o Sebrasp, ele não elabora provas somente certo e errado. Ele elabora provas de múltipla escolha também. Então, eu ainda fiquei meio assim, será que vai ser de certo ou errado? Será que não vai? Será que vem surpresa? Então, pelo o que nós estamos vendo, né, pelas informações que nós temos, vai ser certo ou errado, 120 itens, beleza? Havendo apenação para cada item cuja resposta, né, diverge dos gabaritos oficiais. Esse critério tem por finalidade inibir a marcação ao acaso, enfim, é perfil do Sebrasp mesmo, a gente já sabe disso. Serão 70 itens de conhecimentos específicos, então aqui, né, eu preciso destacar isso, não tem como não destacar, porque de 120 itens, 70 vão ser de conhecimentos específicos da respectiva especialidade. E aí a gente tem que entender como funciona. A gente tem especialistas em regulação e vigilância sanitária, ali na Anvisa, dividido em áreas, né? Áreas que abrangem várias especialidades, várias formações. Fazendo paralelo lá com a Fundação Hemocentro Brasília, que é um dos órgãos que eu atuo, a gente tem também analistas do Hemocentro, né, analistas de atividades do Hemocentro com diferentes especialidades. Alguns trabalham no laboratório, né, outros trabalham na farmácia, outros trabalham... Então, cada um tem a sua especialidade. Na Anvisa também é assim, a gente tem áreas, né, para o especialista, mas cada um tem a sua especialidade. No nosso caso, nós farmacêuticos temos a especialidade farmácia, tá? Então, vão ser 70 itens de conhecimentos específicos de farmácia, e não de conhecimentos específicos de especialista em regulação e vigilância sanitária, a área 2, que era o que a gente vinha pensando que seria até sair essa informação. Então, muita gente está estudando baseado naquele edital com 40 itens de específico, né, patati patatá, que cai química, que cai tóxico, que cai gnosia, que cai aquele tanto de coisa. Não. O edital que a gente tem que se basear e pensar, seguindo o raciocínio, né, da especificidade do cargo, da banca que vai organizar, é o edital de 2004 e não de 2013. Por quê? Porque o edital de 2004 foi um concurso, um edital foi elaborado pelo CESP na época, né, hoje Sebrasp, mesma banca, praticamente, e que o concurso foi para especialista em regulação e vigilância sanitária da especialidade de farmácia. Então, é um edital que está mais compatível com a proposta da banca que nós temos atualizada. Então, se você está estudando baseado no edital de 2013, dá uma pisada no freio e comece a revisar alguns pontos e não avance aí em pontos que não apareceram em 2004. Vamos aguardar a publicação do edital para confirmar essa informação. Mas o que eu espero, né, e que eu orientei, inclusive, para a minha turma de mentoria, foi: parem de avançar em conteúdos que não estão lá no edital de 2004, tá? Por quê? Porque essa informaçãozinha que é por especialidade, ela muda tudo. Então, o meu edital de referência tem que ser de 2004 e não de 2013. Então, 70 itens de conhecimentos específicos da especialidade e 50 itens de conhecimentos básicos, comuns a todas as especialidades. Prova discursiva, mais uma surpresa quando a gente compara com o último concurso. Discursivas, elas vão ser realizadas no mesmo turno, como foi em 2013, mas presta atenção, serão elaboradas 4 provas discursivas, uma para cada especialidade do cargo especialista em regulação e vigilância sanitária, então vai ser uma prova para farmácia, tá? Compostas individualmente por uma dissertação sobre conhecimento específico da respectiva especialidade, a ser respondida em até 30 linhas. Isso aqui não é brincadeira, é uma informação que também, é um viés. Por quê? Porque o concurso de 2013, ele abordava conteúdo de regulação e vigilância sanitária. Não era o conteúdo específico da especialidade. Para você ter uma ideia do impacto que essa proposta da banca teve com os preparativos, né, para o concurso, eu estava com treino de discursivas da Anvisa, e ainda bem que eu tenho isso. Eu fico aguardando o momento certo, às vezes estou com o material pronto, fico esperando, e eu tive muita cobrança no meu direct para liberar logo: professora, já zerei o edital, quero treinar discursivo. Falei: calma, não é a hora, calma, vamos esperar. Ainda bem, né, porque o treino estava pronto, os temas estavam prontos, abordando regulação,
E a gente tem aí a informação que, então, o conteúdo da discursiva vai ser conteúdos específicos. Eu fiquei triste por um lado, que meu material, ele não vai ser um material, ele não está pronto, né, meu material não está pronto, mas eu fiquei feliz por outro lado, porque é sinal que o Sebrasp vai valorizar o profissional que sabe conhecimentos específicos, tá? É o modelo que ele usa, né, normalmente nos editais. Interessante aqui, ó, ainda. Então, o conteúdo da discursiva vai ser de conhecimentos específicos e serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados nas provas objetivas, conforme disposto na tabela a seguir, respeitados os empates na última posição. Tá aqui, ó, esse quadro é importantíssimo também, porque até então você estava pensando assim, não, eu tenho que estar entre os 88, mesmo assim tá difícil demais, não dou conta não, não sei se eu dou conta, 88 é muito pouco, né? Mas presta atenção nesse quadro aí de correções que tem lá na proposta da banca. Para a farmácia, vão ser corrigidas 370 redações no total, sendo 176 de ampla concorrência, 176 negros e 18 PCD. Então, nós vamos ter um total de 370 correções. E aí que entra esse treino, né, esse diferencial. Às vezes, você vai estar lá no 370, mas você treinando, você tem possibilidade de subir, entrar lá naqueles 88, que vão ser os candidatos considerados aprovados, né? Então, primeiro desafio é entrar nesse bolo aí dos 370. Entrei nesse bolo dos 370, pronto. Agora eu vou demonstrar meu preparo em relação a discursivas, porque no concurso de ponta, com certeza, qualquer detalhezinho faz total diferença, né? A etapa de avaliação de títulos. Então, vão ser convocados para a realização da avaliação de títulos todos os candidatos aprovados e classificados na prova discursiva dentro do limite determinado no anexo 3. Aqui a gente tem um quadro de convocações para a prova de títulos, tá? Então, farmácia vão ter 88 convocados, né, para apresentar os títulos, na ampla concorrência, 6 PCD, negros 23, a previsão é de 117 candidatos para apresentar aí os títulos e participar dessa etapa da avaliação de títulos, beleza? Então, quando sai lá 29 vagas, calma, avalie direito. Vamos esperar a confirmação dessas informações lá na publicação do edital. Mas, pelas informações que nós temos, é que é um concurso muito favorável para o farmacêutico. É a hora de você realizar seu sonho de trabalhar na Anvisa. É a hora mesmo, né? Eu não esperava esse número de vagas, eu não esperava esse olhar tão específico para a farmácia. Eu achei que a farmácia, ela ia concorrer com outras áreas, tá? Dentro de uma área, né? Com outras especialidades dentro de uma área, mas não, veio ali bem específico para a gente, então vamos agarrar essa oportunidade aí com unhas e dentes, tá bom? Cadê? Quais são as matérias básicas? Conforme o edital de 2013 aí, o Lucas, acho que é o Lucas, está falando, português, raciocínio lógico, constitucional, administrativo, ética, regulação e administração pública, né? Então, deve seguir aí a mesma pegada, mas a gente vai aguardar aí para ver o que vem no edital. Não deve fugir muito disso não, viu? É isso daí mesmo. Só quero acrescentar aqui o inglês, porque acho que no concurso anterior teve, no concurso de 2004 teve, e aí, um recado, né, a gente aqui, né, trabalha só específicas, mas a gente vai ter aí um atendimento, a gente vai ter aulas e vai ter material complementar para inglês também, tá? Então, não vai ser um curso de inglês, até porque o idioma a gente não aprende em 1, 2, 3 meses, né? Mas vai ser uma formação, vai ser uma preparação para o inglês, bem parecido com o que eu tive no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, né? Então, eu precisei ser treinada mesmo. E a gente tem um material complementar de inglês, a gente vai ter aula de inglês, mesmo sendo um curso só de específicas, tá? Esse material, ele foi coordenado por mim, foi idealizado por mim, é um material que é composto por artigo, por tiras, por textos que abordam, né, o contexto da pandemia, né, um material de inglês específico para concursos na área de saúde. Ele não é um material de inglês aleatório, ele é com conteúdo específico, por isso que ele está envolvido aqui no só específicas, tá? Ele tem conteúdo técnico ali, não é simplesmente o inglês. Então, isso também vai estar incluído no nosso curso. Isso confirmando, né, a presença do inglês no edital. Então, pós-edital isso daí.
Será presencial a etapa de avaliação de títulos? Aí a gente vai ter que esperar língua portuguesa, língua estrangeira, direito constitucional, inglês, direito constitucional, administrativo, políticas públicas, gestão pública, regulação, vigilância sanitária, conhecimentos específicos. Essas aí são as... A Marcela está até aí, está participando aí com a gente no chat. Professora e autora, né, do nosso material de inglês. E bióloga, e, enfim. O curso de formação, né, não vai ter um impacto grande aqui para a gente. O curso será de 160 horas aula, duração, observando o horário comercial, papapá, isso daí. Vamos por partes, né? Coloquei aqui só para você ter essa ideia, ter essa informação de que haverá um curso de formação. Bom, e aí, é nesse contexto aí que eu apresento, então, o nosso curso só específicas para farmacêutico. Ele é um curso que vai contemplar os conhecimentos específicos do cargo de especialista em regulação e vigilância sanitária, especialidade farmácia, da Anvisa. Ele é um curso que tem uma dinâmica um pouco diferente. Como a gente tem um edital próximo, uma prova próxima, uma concorrência que provavelmente vai ser uma concorrência alta, esse curso, ele foi pensado, ele foi planejado para que você não adote uma forma apenas de estudo. Então, eu não vou estudar só por aulas em vídeo, eu não vou estudar só por material em PDF, eu não vou estudar só por lei seca. Eu vou estudar cada item do edital de específicas da forma que ele tem que ser estudado. É simples assim. O curso só específicas é um curso que foi pensado para que você aproveite melhor o seu tempo. Então, não existe uma régua em que você pode, dentro dos nossos conhecimentos específicos, falar assim, vou estudar tudo por videoaula, vou estudar tudo por PDF, né? Não, alguns conteúdos, você não precisa ficar assistindo o vídeo, você pode ir direto para a norma, e aqui eu vou destacar a legislação, que vai ser bem forte aí na sua prova. Então, você pode ir direto para a norma, e você vem apenas para o encontro, para tirar dúvida com o professor. Funciona muito bem assim. Né? Então, alguns temas, você pode ter um encontro prévio com o professor, apresentando aspectos gerais da legislação, daquela norma, e depois te direcionando para o material complementar, e eu vou mostrar para vocês, né, um pouquinho uma amostra aí do nosso material complementar. E outros não, outros itens você precisa assistir os vídeos, você precisa ter uma assimilação completa, fica mais difícil fazer esse estudo autossuficiente, tá? Então, o curso só específicas, eu chamo de estudo guiado, porque é literalmente você estudando, sendo guiado pelo especialista, tá? Então, são encontros ao vivo com professores especialistas, inclusive eu apresentei parte da equipe no meu feed hoje, né, lá no Instagram, mini currículo, os professores, vou mostrar para vocês aqui também. Mas saibam que a gente ainda tem uma equipe de professores só aguardando publicação do edital, porque eu imagino que vão vir algumas disciplinas a mais, né, em relação ao edital de 2004, e aí esses professores já estão aguardando aí só a publicação do edital para serem confirmados também, tá? Mas esses professores que eu já confirmei a presença, que estão lá no meu feed, que eu vou mostrar para você aqui, são professores especialistas na área que eles vão trabalhar. Então, eles sabem do que eles estão falando, tá? Então, por que eu posso falar de boas práticas de fabricação? Porque eu trabalhei 5 anos na indústria farmacêutica, eu conheço a estrutura da indústria farmacêutica, eu conheço os documentos da indústria farmacêutica, eu conheço a regulação dentro de boas práticas de fabricação atualizada, eu tenho condições de te ajudar, e eu tenho uma visão muito refinada em relação à cobrança nos concursos. Então, eu preciso vir aqui conversar com você todos os artigos, dos quase 400 artigos da RDC 658? Com certeza não. Eu não preciso falar sobre todos os artigos aqui para você. Mas se eu tiver um encontro com você de 2 horas em relação a boas práticas de fabricação, eu tenho condição de expor aspectos gerais em relação a esse tema, de mostrar qual é a norma atualizada, te direcionar para o estudo e deixar a sua tarefa para você fazer sozinho estudando. Então, olha, leitura seca, depois de você estudar ali os aspectos gerais, de você entender a relevância do conteúdo, como esse conteúdo é aplicado, vai lá, lê a norma.
na próxima semana ou no próximo encontro, volta com dúvidas, volta para a gente resolver questões da banca. Então, a dinâmica, ela vai ser um pouco diferente, porque não vai ser um estudo, por mais que seja em vídeo, não vai ser um estudo passivo, vai ser um estudo interativo. Então, a dinâmica vão ser aulas interativas online. Eu estou, nesse momento, te obrigando, né, a experimentar a nossa dinâmica do curso. Porque a dinâmica, ela vai ser assim. Você vai ter oportunidade, vai ser disponibilizado um link para você, você vai ter a oportunidade de acompanhar a aula ao vivo, a exposição ao vivo. A única diferença é que as nossas aulas vão ser blocos de 30 minutos e que eu vou usar de 50 minutos a 1 hora, né, para conversar com você. Mas vai haver uma exposição ao vivo. E depois dessa exposição, a gente vai entrar, vai ficar disponível na sala, interagindo e tirando dúvidas com os alunos, instantaneamente, na hora. Terminei a aula, vamos conversar. É por isso que é chamado de estudo guiado, né? E a partir desse encontro, aí sim, você pode estudar ali com material complementar no horário que você conseguir. Ah, professora, e se eu não conseguir nesse horário? Porque minha agenda é cheia, eu trabalho em 3 lugares, eu tenho 5 empregos, eu tenho 10 filhos. Ó, as aulas, elas vão ter a interação, elas vão acontecer ao vivo, mas elas vão ficar disponibilizadas na plataforma. Como que eu vou me programar? Como que eu posso me programar? A nossa agenda vai estar disponível na própria plataforma, mas eu vou explicar daqui a pouco, tá? Essa dinâmica. Eu só quero, por enquanto, que você entenda o que é o estudo guiado. O estudo guiado, ele não é uma aula, ele não é um vídeo conversando com uma pessoa que eu nunca vi. É, literalmente, uma reunião, é uma exposição do conteúdo para depois, ó, interação com o aluno, beleza? Então, estudo guiado, que são encontros ao vivo com professores especialistas, material complementar. Esse material complementar não é todo no mesmo formato. Eu vou ter aula em PDF, alguns temas em PDF. Vou ter 22, a gente previu aqui 22 temas que é necessário mesmo fazer aula dialogada em PDF, no formato, de repente, que você até já conhece, tá? Então, aula, por exemplo, de validação, aula de controle de qualidade, aula de bioequivalência, aula de bioisenção. São aulas escritas, dialogadas, no modelo que vocês conhecem. Agora, o material complementar de inglês precisa ser uma aula dialogada? Não. É uma apostila para treino do idioma, para acertar questões, não é para você sair se comunicando em inglês, tá? O material complementar, por exemplo, de legislação, precisa ser uma aula dialogada? Em alguns casos, sim. Então, a RDC 658, por exemplo, poxa, fala da estrutura da indústria, né? A norma, ela descreve a superfície lisa, piso redondo, o rodapé arredondado. Então, é legal ter uma imagem, ter um diálogo. RDC 658, sim. Estabilidade também, porque a gente tem ali algumas informações relacionadas a tipos diferentes de estudo de estabilidade que vale a pena fazer paralelos, enfim. Então, a aula dialogada também. Agora, uma norma que tem 7 artigos e que você só precisa conhecer a atribuição do farmacêutico nisso. Precisa de uma aula dialogada? Não, então muitas vezes apenas o estudo guiado, grifado, a legislação grifada. Então, esse material complementar, eu quero que vocês entendam que não é simplesmente um monte de aula em PDF. Não. Você, até para aula em PDF no nosso curso, você vai ter um encontro prévio. Então, beleza, eu dei o exemplo aqui, RDC 658, que é Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos. A gente vai ter essa aula no dia do Natal. Dia 25 só adiantando. Dia 25 de dezembro vai ter essa aula. Beleza. Eu não vou simplesmente jogar o PDF para você. Não, eu vou ter uma reunião e vou falar assim, olha, boas práticas, aspectos gerais, olha, pronto. Vai lá na aula, sei lá, 3, no caso do nosso curso, ela é aula 1, mas vamos supor que ela é aula 15. Vai lá na aula 15 e estude agora boas práticas de fabricação. Semana que vem, a gente volta para resolver questões de BPF. Vai ser nesse modelo, tá bom? Exercícios, todos os itens, a gente vai resolver questões em seguida, tá? E a gente vai ter pelo menos uma revisão de cada item, conduzida pelo professor especialista, e pelo menos um simulado. Tudo já no nosso curso preparatório, tá bom? Onde esse curso está disponível? Eu deixei aí o link do curso, beleza? E eu acho que todos os conteúdos, eles estão disponíveis aí, os links, enfim, as coisas estão disponíveis aí na descrição do vídeo, se você observar, tá? Então, eu quero que você entenda direitinho a diferença, por que esse curso, ele literalmente foi planejado, foi pensado, né, para ser um diferencial. As aulas, elas são dinâmicas, aulas interativas online, reuniões de direcionamento, orientações em relação ao uso do material complementar. Beleza?